Bem, pessoal, aqui eu sou o monitor de radiologia novamente, Henrique Pedac, e na videoaula de hoje, ou melhor, no conjunto das videoaulas das várias partes, vamos falar um pouco sobre tomografia patológica, alguns achados patológicos na tomografia que são importantes a gente precisar, a gente identificar numa imagem de tomografia. Então será uma sequência de várias partes e na parte de hoje, nessa parte introdutória, iremos falar um pouco da introdução e já iniciamos um pouco do conteúdo também. Então, vamos abrir esse livro do conhecimento e vamos aprofundar um pouco o conhecimento sobre tomografia. Para simplificar, de uma forma de deixar mais fácil a compreensão, nós vamos dividir em 4 momentos, em 4 grupos, os achados importantes da tomografia. E é nisso que nós vamos falar agora. Vamos começar por um grupo e nos vídeos seguintes falando dos demais grupos. Então, tudo que a gente tem para falar durante todo esse módulo são tudo que é linha branca, tudo que são linhas brancas na tomografia, tudo que são manchas brancas, tudo que são nódulos e tudo que são coisas pretas que encontramos na tomografia. Então, neste vídeo nós vamos começar com as linhas brancas. Vamos falar um pouco do que causa as linhas brancas. Que alterações patológicas podem levar ao aparecimento de linhas brancas na imagem tomográfica. Inicialmente, vamos falar do espessamento septal, né? Então, vamos introduzir aqui o espessamento septal. Como nós vemos aqui na imagem, vamos iniciar da direita para a esquerda. Doenças que podem gerar o espessamento septal. A exemplo, nós temos o edema agudo de pulmão, a sarcoidose e a linfangite carcinomatosa. São doenças bem diferentes, então existe uma grande gama de doenças que pode levar ao espessamento septal. Alguns pontos alvos que precisamos sempre prestar atenção para precisar do diagnóstico do espessamento septal seria a identificação de linhas curtas. Essas linhas elas são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus com a pleura. E como nós podemos ver isso? Aqui na imagem, aqui nesse ícone de imagem que mostra o que nós vamos ver na imagem. Vemos aqui, esta faixa azul representando um espessamento do septo. E exatamente comparando aqui, olha esta parede septal com esta parede da esquerda. Perceba que há um espessamento representado em azul. E é esse espessamento que faz um ângulo de 90 graus com a pleura, é que nós vamos dizer que são as linhas curtas representando o espessamento septal. As linhas longas são linhas mais compridas, né, que elas têm predileção, elas ficam mais localizadas na região mais central, região mais hilar, e tendem a formar losângulos, que é o que nós vamos ver daqui a pouco nas imagens. Então, só para vocês verem melhor, então nós temos aqui um alvéolo e temos as paredes que dividem os alvéolos, os septos alveolares. Nós temos que há um espessamento do septo alveolar. É exatamente esse espessamento que vai fazer o quê? Um aumento da densidade desta região, um aumento de sua opacidade, fazendo com que menos raios passem e fique o quê? Uma representação de uma linha branca, por assim dizer, na imagem tomográfica. Então, vamos aqui ver uma imagem de tomografia. Percebemos facilmente ao olhar para a periferia que existem linhas brancas que saem da pleura fazendo ângulos de 90 graus. E essas linhas pequenas, brancas, que estão saindo da periferia, representam o espessamento septal. Lembre que tem as linhas curtas e as linhas longas. E olha aqui as linhas longas mais hilarmente, mais centralmente. Percebemos que são também linhas que têm a tendência a formar um losango. E é este aspecto losangular que vai caracterizar um espessamento septal mais adentro do parênquima e não tão na região periférica. Aqui, demais outro exemplo, agora com um exemplo de uma imagem também bem bonita, representando esse espessamento septal mais central,
mais profundo, mais próximo do hilo. Olha só como é bonito essa formação dessa tendência ao losango, né? É um aspecto poliédrico, mas é um aspecto bem organizado, bem regular. E também, claro, identificamos espessamentos septais periféricos nessa imagem também, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, vimos um pouquinho sobre o espessamento septal e agora vamos falar um pouco das opacidades lineares regulares e irregulares. As opacidades lineares irregulares, elas podem ser causadas por doenças como a fibrose pulmonar idiopática, a sarcoidose, a asbestose, né? Então, é uma grande gama também de doenças. E pontos-alvos que nós precisamos prestar atenção é a presença de opacidades lineares que se entrelaçam, que parece que se cruzam, parece que não obrigatoriamente estão formando poliedros, formas bem organizadas, mas de forma mais irregular formam estruturas que não obrigatoriamente estão se fechando, mas estão se entrelaçando. Vamos ver a imagem para entender melhor. As paredes dos alvéolos também estão se espessando nesse caso. Então, olha aqui o exemplo para você. Um conjunto de alvéolos e o que vai acontecer nas opacidades lineares irregulares é exatamente o espessamento deste alvéolo, que pode ser de forma mais irregular, pode não ser completamente. Vendo a imagem, percebemos assim, é importante comparar o espessamento com essas opacidades. Perceba nessa imagem que parece que eu tenho um degradê de linhas, parece que eu tenho linhas mais brancas e linhas mais cinzas, que elas não estão tão bem formando formas geométricas, mas estão assim meio que se entrelaçando. Olha aqui na região mostrada pela seta como eu não vejo bem a formação de forma, mas eu vejo linhas de intensidades de branco diferente, fazendo que meio que se cruzando, ao invés de formar uma estrutura losangular, como foi no caso da opacidade linear. Então, esta é a principal maneira de diferenciação. É claro, não identificamos tão bem também a linha branca perpendicular à pleuro, que é mais característico da opacidade linear. Então, nas opacidades lineares, nós vamos encontrar mais alterações na região central, enquanto nos espessamentos septais vamos encontrar tanto as alterações pleurais, subpleurais, as alterações em linhas brancas pequenas que formam o ângulo de 90 graus, como alterações mais centrais, mais próximas ao hilo. Então agora vimos um pouquinho sobre as linhas brancas que acometem a radiografia da tomografia e agora indico vocês que visualizem a parte 2 para ver o estudo das manchas brancas.